Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é a TV Cresce, canal 8 de Brasília, por ser Cresce, 8ª região, onde nós estamos produzindo informações, conteúdos relevantes para a sociedade e principalmente para os nossos amigos corretores de imóveis. E hoje nós vamos tratar de garantias nessas transações imobiliárias. Então nós temos a grande honra e a satisfação de receber aqui nos estúdios da TV Cresce. Agradeço pela sua presença, por você doar parte do seu tempo para a gente, que é o Geraldo Felipe de Souto Silva, tabelião registrador do Cartório de Segundo Ofício de Sobradinho, não é isso? E também presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Brasília. Nós temos muitos assuntos importantes para tratar com você. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Agradeço a todos nós, que estão assistindo, todas as pessoas que estão nos assistindo, Agradeço ao Cresce, já está em seu nome. Quero que esse agradecimento vá para toda a diretoria, o presidente Geraldo, E é uma grande satisfação poder estar aqui falando sobre um tema tão importante, não só para os corretores e corretoras imobiliários, mas para todos os cidadãos. Então, o que acontece? Você tem alguém que vende, alguém que compra, no meio você tem um corretor de imóveis. E ele tem a obrigação jurídica de fazer com que essa transação seja perfeita. Então, o registrador, quando for analisar essa documentação, ele vai ver todos os detalhes que levaram aquilo, se tem alguma pendência, se alguma coisa foi feita de uma forma errada. Simultaneamente, o corretor também tem que se preocupar com a estrutura física do imóvel. Existe algum vício redibitório, algum vício oculto, e passar todas as informações de modo que, se ele vier a produzir algum prejuízo a uma das partes, possivelmente ele vai ser responsabilizado por isso. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje? Mostrar quais são algumas garantias a mais que estão novidades do mercado, algumas leis, a Lei 14.711, realmente, que trouxe algumas novidades, para a gente poder levar para a sociedade, para o corretor, para ele ficar mais seguro ainda nesse trabalho profissional dele. Perfeito, acho importantíssimo. Eu sempre digo que o conhecimento, as oportunidades que eu tenho de conversar com esses integrantes do mercado imobiliário, o conhecimento, ele dá essa segurança para o corretor e para a corretora, Então, novamente, eu parabenizo pela ação, pelo programa. Bom, Geraldo, nós havíamos comentado aqui sobre esse novo marco de alienação fiduciária, que realmente trouxe aí algumas desconhecimento, a princípio, de como é que seriam essas metodologias e até que ponto estaria mais segurança nas transações imobiliárias. Nós imaginamos, inclusive, que essa facilidade de retomada de imóveis, com esse novo poder que os cartórios têm hoje em mãos, isso diminui o risco, consequentemente vai diminuir o fator financeiro, ou seja, as taxas deverão cair e o mercado imobiliário de alguma forma vai aquecer isso. Como é que seria a sua análise e que você poderia descrever para a gente sobre essas mudanças? Eu creio que a possibilidade da gente recuperar esse crédito, com base em garantias imóveis, ou seja, o credor poder retomar esse imóvel num processo, digamos assim, extrajudicial, sem ter que movimentar o aparato judicial, ele facilita e ele é muito bom para o enforcement nacional, Justamente como você disse, a gente diminui o custo da operação e o risco de decisões judiciais, até mesmo conflitantes, E eu já destaco de início que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou constitucional a Lei 9.514 de 1997, que trata justamente da alienação fiduciária. Então, desde 97, a gente tem a possibilidade dessa retomada por parte dos credores, lógico, desde respeitar todo o procedimento estabelecido na lei, com as intimações, enfim, publicação de editais, eventualmente, alienação desses imóveis em leilão, mas respeitando esse procedimento sem que tenha a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ou seja, a gente facilita as transações e barateia o custo, Brasil. Interessante a colocação, porque, na realidade, nós estamos todos ligados ao Poder Judicial de alguma forma. O Conselho Regional é uma autarquia federal que ela tem como objetivo fiscalizar e registrar todos os atos da vida de um corretor. O que acontece? Nós temos, inclusive, uma ajuda de conciliação e julgamento aqui dentro. Se todos os processos que nós temos hoje fossem para a justiça comum, seria uma coisa complicadíssima. Nós temos aqui hoje, para você ter ideia, 2.850 julgamentos estão na linha de julgamento. Então, a gente tem um processo extremamente complexo e segue um rito de um processo normal da justiça. Ele tem todos os seus trâmites normais, notificações, ampla defesa, tem todo o processo até que vá ao julgamento com as decisões, inclusive podendo recorrer à segunda instância, que seria o Conselho Federal. Então a gente tem todo. Agora, então, o nosso objetivo é realmente
diminuir, mitigar esses problemas, trazê-los a uma resolução mais rápida. E os cartórios hoje, com esse poder, passam a auxiliar em muita justiça. Eu acho que dessa forma nós vamos mitigar esses problemas e reduzir a quantidade de atritos na justiça comum. Perfeito, Acha. E o Brasil hoje conta com essa estrutura extrajudicial. Né? Não só os cartórios de notas, mas os cartórios de registro de imóveis, né? E as outras especialidades prestam esse serviço. Os cartórios estão vinculados ao Poder Judiciário, como você bem disse, cumprem estritamente as normas e dão essa segurança jurídica, né? Tanto para as partes envolvidas, corretores e sistema financeiro. E o grande detalhe, acho que é importante o Estado, por meio dos cartórios, estar fiscalizando as transações e até recuperar dos imóveis. Imagine deixar na mão somente do credor, como em alguns países, né? Os bancos poderem livremente tocar esses procedimentos. Então, com certeza, haveria maiores prejuízos, né? para esses agentes que transacionam os imóveis. Outra coisa, um assunto que está assim, muito em moda esses dias, é sobre essa resolução do STJ de débitos pretéritos em relação à Receita Federal, né? Nós temos recebendo uma série de consultas de corretor. Eu sou obrigado agora a tirar a certidão de ônus desde 2005 para cá. Como é que eu faço em relação a isso? Os imóveis que eu já fechei, essa lei de 2005. Então, esses negócios todos anteriores correm esse risco ainda de uma ação repersectória de débitos fiscais. Como é que vocês estão analisando isso dentro dos cartórios? Acho interessante, porque o STJ reafirmou recentemente a jurisprudência dele, né, que já vinha consolidou, vamos dizer assim, no sentido de que, a partir da edição da Lei Complementar 118 de 2005, a inscrição em dívida ativa, ela presume a má-fé daquele adquirente. Então, a Fazenda Nacional ela pode repercutir, né, essa busca dela sobre o imóvel adquirido por outra pessoa, desde que na cadeia de proprietários, a partir de 2005, algum deles esteja inscrito em dívida ativa, tá? No momento da alienação do imóvel. Ou seja, é muito importante todos os corretores e corretoras, né, e aqueles que adquirentes de imóveis, que quando estiverem nas mãos a certidão de ônus reais, aquela certidão de matrícula e ônus, que traz lá, né, Acha? Todos aqueles que já foram proprietários, todos os débitos, todas, né, o que ocorre na vida daquele imóvel, busquem a situação fiscal perante a Fazenda Nacional de todos aqueles ex-proprietários. Porque, eventualmente, se um deles estiver inscrito em dívida ativa, daqueles anteriores, né? Lógico, a época da transação passada, né? Na época que ele alienou o imóvel, esse imóvel pode sim ser executado pela Fazenda Nacional, que está gerando realmente uma repercussão, né? No mercado imobiliário. Essa análise, inclusive, da má-fé, pensar numa lavagem de dinheiro, pensar numa alienação fraudulenta, e às vezes a pessoa de boa fé não percebe que foi envolvida nessa situação toda. Nós tivemos agora, menos de um mês, em Foz do Iguaçu, o CIPLAD, que foi um seminário internacional justamente de análise de crimes nessa parte fiscal, em lavagem de dinheiro, inclusive de drogas no Brasil. E foi feito em Foz do Iguaçu justamente porque a tríplice fronteira é uma análise importante. Os corretores de imóveis, anualmente, são obrigados a fornecer ao COAF, tá, uma declaração de não ocorrência. O que significa? Durante esse ano, os negócios aos quais eu presenciei e participei, não percebi em nenhum deles que houve alguma fraude. Sim. Pelo menos aparente. Nós somos obrigados a declarar sobre isso. Muitos corretores não sabem por que estão fazendo isso e se sentem, inclusive, incomodados. O que acontece hoje? Internacionalmente, nós temos muitos investidores para o Brasil. E essa falta de clareza inibe esses investidores de virem para cá. Então, quanto mais transparência nós tivermos, mais qualificação dos corretores, mais o mercado imobiliário fica seguro e todos receberão seus honorários com mais facilidade e mais tranquilidade. Sem dúvida, Acha, eu te digo que tanto na nossa questão da verificação dos antecedentes do imóvel, né, da verificação se algum desses vendedores anteriores estavam ou não inscritos em dívida ativa, quanto nesse ponto importantíssimo que você levantou, da combate à lavagem de dinheiro, os cartórios de notas, eles têm uma atuação implacável. Hoje, inclusive, foi editada, né, num veículo de comunicação do Distrito Federal, uma matéria pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Salomão, né, que é o corregedor-geral da Justiça hoje do Brasil, justamente sobre a atuação dos tabeliães na lavagem de dinheiro. Nós também respondemos e observamos as transações imobiliárias, informamos ao COAF, né, todas as suspeitas de lavagem de dinheiro, além, claro, de esclarecer o cidadão e a cidadã na hora de formalizar aquela transação jurídica, né?
inclusive sobre esses débitos pretéritos tributários, que é muito importante. O último documento que é emitido na lavratura de escritura, aquela certidão aquele último que o escrevente faz na última, não, de não ocorrência, não de... É o hash, da indisponibilidade. Indisponibilidade, exatamente. As pessoas não sabem por que é isso. Alguns processos correm em segredo de justiça. E às vezes nas nossas certidões nós não descobrimos que ali está possível uma fraude qualquer. E nessa hora você faz essa análise mais profunda, né? Que o cartório de notas faz isso. Perfeito, achei como, né, a gente tinha conversado aqui um pouquinho antes, por mais que a Lei 9.514 estabeleça, olha, alienação fiduciária pode ser feita por instrumento particular ou instrumento público. Se a opção for pelo particular, você renega a toda essa proteção dos cartórios extrajudiciais, né? Tanto análise de certidões tributárias passadas, análise da segurança jurídica, até de evitar fraudes, né, em relação ao comprador, ao vendedor, e essa situação que você bem colocou, né, sobre a indisponibilidade, já que esse sistema está atrelado justamente pelo Colégio Notarial do Brasil. Então, a verificação se dá pelos tabeliães se há alguma indisponibilidade em nível nacional, não só do DF. Não é porque você compra um bem à vista, a pessoa, por mais que te pareça, sei lá, honesto, não quer dizer que seja bem isso. Aconteceu um fato no mercado, foi o seguinte, um corretor fechou um negócio e o dinheiro era fraudulento, tá? O pagamento. O crédito caiu na conta direitinho do vendedor, o jornal dele falou paga, ele emitiu nota fiscal certinho. Depois, esse comprador foi pego pela Polícia Federal e arrolou nesse processo todos os corretores que estiveram envolvidos. Claro, o corretor não teve nenhuma má-fé nessa situação, mas de alguma forma foi responsabilizado indiretamente por viabilizar esse negócio. Aí que está a importância dessa declaração de não ocorrência. Porque aí tem que saber por que ela existe. Sobre esse fato que você comentou agora sobre a alienação, nós havíamos comentado sobre a partição do valor de garantia de um imóvel para hipoteca ou alienação para mais de um credor, né? E houve uma discussão sobre o Brasil vai criar um problema jurídico muito alto em relação a isso, e pensando, inclusive, como foi nos Estados Unidos pela deliberação que eles tiveram lá dessa hipoteca. São situações completamente diferentes. Ou seja, no Brasil, você pode ter garantias fatiadas para vários credores, desde que a somatória dessas hipotecas não ultrapasse o valor. Como é que o cartório de registro analisa essa situação? Acho perfeito, perfeito. Nosso sistema é bem diferente que foi implementado, né, do sistema, quando a gente compara com o sistema anglo-saxão, né? Na verdade, a lei agora autorizou a utilização daquele crédito morto. Porque na alienação fiduciária, o vendedor, né, ele vai alienar o imóvel, o comprador vai se tornar um devedor fiduciante. Então, o credor, ele vai ser um credor sobre uma condição resolutiva. Qual a condição? Quando o devedor pagar todo o débito, ele vai deixar de ser proprietário e a propriedade vai se consolidar naquele comprador, que é o devedor fiduciante, certo? Só que vamos supor esse caso que eu disse. O imóvel vale R$1 milhão. O devedor financiou R$100 mil. Há um crédito morto de R$900 mil a ser utilizado, né? Que é justamente o que você falou, no limite de avaliação daquele imóvel. O que a Lei 14.711, recentíssima, de 30 de outubro, permitiu e alterou a 9.514 de 97, ela diz o seguinte, olha, agora, devedor, você pode submeter a nova alienação fiduciária ou a nova hipoteca, né? A hipoteca já podia nesse regime pelo Código Civil. A alteração da hipoteca ela vai mais na parte de procedimental, né? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Na alienação fiduciária, você pode submeter esse restante, esse crédito morto, a nova contratação, uma nova alienação fiduciária, tá? E sem prejuízo, desse primeiro credor fiduciário. Esses segundo e terceiro credores, eles estão submetidos a outra condição. A condição resolutiva, que o devedor pague, e a suspensiva, que esse primeiro, né, credor receba. Se ele ficar inadimplente qualquer um dos credores, o bem pode ser rolado por inteiro, ou ir a leilão e quitar os outros débitos? Na ordem, do primeiro credor. Né? Se ele deixar de pagar esse primeiro credor, e aí tem que estar no contrato, tá? Tem que estar expresso no contrato de alienação fiduciária, que vai haver a repercussão em todos os débitos. Ou seja, o segundo credor tem que declarar ciente da primeira já, inclusive, da primeira hipoteca ou da alienação. Perfeito. E assim vai sucessivamente até o último. Perfeito, Essa cláusula tem que estar expressa no contrato. Porque esse imóvel alienado, eventualmente, né, se ele for a leilão, o devedor não pagou, né, esse primeiro débito, esse credor vai poder levar a leilão esse imóvel, né? E aí a gente tem uma alteraçãozinha interessante, é o seguinte.
Primeiro leilão, esse imóvel só pode ser vendido, né? O devedor não pagou o débito. Ele vai ser intimado pelo oficial de registro de imóveis para em 15 dias pagar. Em 15 dias ele não pagou, não purgou essa mora, o credor vai pagar o ITBI e o registrador de imóveis vai averbar a transmissão, a consolidação da propriedade. Então o registrador de imóveis vai falar, olha, esse imóvel agora vai averbar na matrícula, falar, ele é do credor. Só que o credor não pode ficar com esse imóvel. É obrigado a passar para fazer... Leilão, tá, certo? Nesse primeiro leilão, ele só pode vender pelo valor de avaliação do bem. Se não tiver interessados, no segundo leilão, ele tem 2 limites. O limite da dívida ou, se não tiver interessados nem pelo valor do débito, por 50% do valor da avaliação. A lei também foi alterada nesse ponto. Só que é importante dizer, esse teto menor de 50% do valor da avaliação todo cidadão, para o Estado brasileiro, para todos os envolvidos, né? Não só nos negócios jurídicos. Você veja só, a desjudicialização ela retira do Poder Judiciário, que está com um sobrepeso enorme. A gente tem um Poder Judiciário altamente qualificado no Brasil, né? Com magistrados de excelência. Contudo, a gente tem uma infinidade de causas judiciais, né? Esse corpo de magistrados não pode, realmente é humanamente impossível atender a contento. Então, esse movimento de judicialização, ele traz para a gente, eu vou te falar, extrajudicialização, melhor dizendo, ele traz para essa atividade, para o notário, para o tabelião de notas e para o registrador, justamente esse papel que competiria ao magistrado. E a adjudicação compulsória é muito importante. Houve uma alteração recente na Lei 6.015, 73, que rege os registros públicos, permitindo que, naquelas alienações antigas, aquelas alienações passadas, né, é muito comum que aquele vendedor eventualmente tenha até falecido, mas que há aquele comprovante de que aquela venda foi feita e o preço foi pago, e aí você precisa daquela prova justamente para quê? Olha, há um inadimplemento da transferência. E aí a adjudicação é interessante, porque não só quem comprou, mas às vezes quem vendeu também quer que aquele bem seja transferido e o comprador não transferiu. Tá? Então, qualquer uma das duas partes, ele munido desse documento, pode ser uma prova de WhatsApp, né? Um contrato particular, uma promessa de compra e venda, ele vai se dirigir até um tabelião de notas, esse tabelião vai lavrar uma ata notarial, que é uma espécie de escritura pública, tá? Ele vai estabelecer ali todos os requisitos, valor do negócio, por quê não foi adimplido, não foi transferido, qual prova documental foi apresentada, né? Se há testemunhas também, ele vai juntar todo esse contexto probatório, posteriormente vai dar entrada sem passar pelo Poder Judiciário, direto no registro de imóveis. Tá? E o registrador de imóveis vai avaliar a documentação, juntamente com essa ata notarial, que é um instrumento probatório de muita valia, né? Já que ele tem fé pública pelo tabelião, e fazer a transferência, sem necessidade, daquele alvará. Daí uma coisa importante para o corretor de imóveis, quando fizer uma transação imobiliária, deixar um contrato muito bem elaborado, com todas as informações, inclusive endereço dos participantes, forma de comunicação, número de telefone e um segundo ou terceiro endereço para ser notificado, uma concordância que essa notificação poderá ser feita através de WhatsApp, coisa desse tipo, porque qualquer uma dessas, falta dessas informações vai dificultar
ao escrevente fazer esse ato notarial. Porque vai ter que notificar novamente, não vai encontrar a pessoa e essa coisa vai demorar muito. Porque mesmo assim tem que seguir o rito normal da legislação, das notificações, da contraprova, alguma coisa desse tipo. Né? Então, o que você vê? Junto com isso, nós vamos falar talvez até de uso capião, alguma coisa que também que são parecidas, porque não deixa de ser, né? Uma transferência de propriedade através de um documento que não seja uma escritura pública. É um direito adquirido ou pela ocupação urbana ou não, ou então por um negócio que foi realizado, mas não foi concluído apenas pela presença do vendedor, no caso, do cedente. Caso. Em Brasília, esses casos de uso capião, os cartórios da região estão aptos a isso? Sim. Os advogados estão trabalhando bem isso? Têm tido boas respostas? Né? Acha, o uso capião pode dizer que ele é primo da adjudicação compulsória. Pouco antes, a Lei 6.015 também foi alterada para estabelecer, olha, uso capião de bens imóveis, não mais necessariamente, né, aquele pretenso proprietário, ele precisa ir para a justiça. Ele pode se dirigir igualmente a um tabelionato de notas para lavrar a ata notarial de uso capião e depois processar por um advogado, tá? Acho interessante dizer, tanto da adjudicação quanto da uso capião precisa de um advogado nesse segundo momento, no trâmite no registro de imóveis, tá? E a uso capião tem sido muito utilizada, viu, no âmbito extrajudicial. Eu mesmo realizei já alguns registros. A uso capião difere da adjudicação, né? Na adjudicação a gente tem um negócio entabulado, com pagamentos feitos e o pagamento do ITBI, inclusive, para poder realmente fazer essa transmissão. A uso capião não. A uso capião nós temos as especialidades, modalidades, constitucional, do Estatuto da Cidade, do Código Civil, né? Enfim, com os prazos, requisitos diversos, mas ela é uma prescrição aquisitiva. Aquele que tiver determinado tempo, no determinado imóvel, independente de boa-fé ou má-fé. É interessantíssimo, não depende da boa-fé, daquele que está no imóvel. Ele vai poder, pelo tempo, pela prescrição aquisitiva e aquele ânimos de dono, né? Óbvio que aquele locatário de imóvel ele não tem o ânimo de ser dono, ele é um locatário, né? Ele vai adquirir no âmbito extrajudicial. E aí, na região de Sobradinho, a gente tem realmente uma dificuldade maior de lavratura desses atos. Por quê? Primeiro, da indefinição. Né? O proprietário. Nesses casos, o Distrito Federal ele pode ser proprietário em comum de determinadas regiões. E onde o poder público é proprietário da terra, o pretenso proprietário, não há uso capião, porque não há posse usucapível. Né? Eu não posso entrar no imóvel público e dizer que ele é meu. Sim. Por outro lado, a gente tem um vício nos imóveis particulares que geralmente impede a usucapião, que a gente fala que é o vício de ablaqueação. Esse imóvel ele é flutuante, acha. Na verdade, a gente tem uma matrícula maior de uma fazenda, né, de vários hectares. Juridicamente, esse imóvel não existe no folho real, o que realmente impede, dificulta muito, né, a usucapião no extrajudicial nesses imóveis de gleba maiores, tá? Nós temos uma discussão também interessante que fala assim, o que é um imóvel regularizado, né? Principalmente nessa região. Você tem 3 pontos a serem observados. Um é o condomínio. O condomínio está regularizado, ele segue uma regra, né, estadual para ser regularizado. Depois você tem o lote dentro desse condomínio. Junto desse lote você tem as áreas verdes, essa coisa toda que tem que ser analisada. Então, o lote está regularizado. E o terceiro é a construção. São 3 coisas completamente diferentes. Você pode ter um condomínio regularizado, um lote e a casa não ter sido feita nas condições normais, de afastamento, medida, coisa desse tipo, projeto de arquitetura, INSS, essa coisa toda. Então, você vai estar regularizado. Mas o que nós estamos falando? É do condomínio, é do lote ou é da casa? Porque até existem algumas operações que podem ser feitas em home equity, por exemplo, sobre imóveis que não têm o registro cartorário. Mas ele tem um registro junto ao GDF, no IPTU, tá? E o lote está regularizado. A gente consegue é possível fazer alguma análise. É muito difícil, mas não é totalmente impossível. Agora, o financiamento via banco, você já não consegue fazer isso. Não é impossível, né? Então, aí já trava essas informações. Mas voltou, nossa conversa tem, eu te falei que tem muito assunto aqui. O que você gostaria, João, de dizer especificamente para os corretores sobre essas mudanças que nós não tratamos, mas que você acha que seja importante trazer a Eu acho que essa lei ela trouxe novas formas de gerar dinheiro, crédito mercadológico. E uma das mais importantes é um barateamento dessa transação registral, quando a gente fala do refil ou da extensão da alienação fiduciária, tá? E essa extensão também é aplicável à hipoteca. O que é isso?
Na verdade, você já tem o imóvel alienado fiduciariamente e você quer garantir com esse próprio contrato uma nova operação de crédito. Então, esse refil, que foi importado lá da França, né, do sistema francês, é uma nova operação garantida com essa minha operação anterior de crédito. Tá? E aí o interessante é, no momento que eu vou inscrevê-la no registro de imóveis, eu não preciso registrar essa nova operação. Eu só vou arcar com o custo de uma averbação. Tá? Isso para baratear o crédito. Porque imagina só, você vai refazer uma operação, eventualmente, se for considerado uma novação, né? Como diz no direito, um novo contrato, teria que averbar o cancelamento anterior ou os registradores de imóveis exigiriam um novo registro de um novo contrato, já que é uma nova operação. Então você pode usar desse refil, dessa extensão da alienação fiduciária ou da hipoteca, né? Com aquele mesmo credor, no caso da alienação fiduciária, acho. E aí, quando eu tenho uma extensão, eu não posso mudar de banco. Eu tenho que utilizar aquele mesmo banco que eu tenho meu contrato originário, abrir uma nova carteira de creditória, pegar aquele recurso e somente averbar essa operação nos registros de imóveis. Tá? E é interessante que essa operação do refil, ela não pode ser feita com pessoas físicas credoras. Só bancos. Só pessoas integrantes do sistema financeiro imobiliário, porque a alienação fiduciária pode ser contratada por pessoas físicas ou jurídicas. Tá? Foi interessante essa colocação. E é difícil o pessoal entender como é que você pode ter um bem já devidamente alienado de alguma forma, ou um credor, como é que você transforma isso numa inovação financeira sem inovar o contrato? Como é que você cria um novo recurso em cima disso? E a gente... É importante, o corretor tem que parar uma hora para analisar essa situação interessante. Voltando só sobre o home equity, por exemplo. Você tem hoje uma operação que está em trâmite de uma construção e acabou o dinheiro. Tá? Olha, eu estou precisando de levantar alguma coisa para terminar esse imóvel. Esse imóvel vale muito mais caro do que o outro menor. Ele vai ter que vender o menor, às vezes ele faz um home equity sobre aquele menor, termina o outro, quita esse aqui. Na operação simples, o corretor pode ser remunerado pelas duas operações sem problema nenhum, satisfaz aquela necessidade. Existe hoje, inclusive, alguns projetos mais profundos que a pessoa joga esse bem a um fundo de investimento, alguma coisa, ele passa a receber aluguéis até o final da vida daquele bem. Perfeito. Quando ele vier a faltar, ele já vai automaticamente para os seus herdeiros. Né? Então, existem muitas operações que estão nascendo, que estão, digamos assim, de uma forma, estão enriquecendo o mercado imobiliário, e o corretor tem que analisar esse mercado e ter consciência disso para poder tomar decisões. Acha, já que você levantou esse ponto interessante do conhecimento, ainda na lei, hein? A hipoteca foi renovada. A hipoteca ganhou uma nova cara agora no Brasil, né? Que a hipoteca, com a alienação fiduciária, com a possibilidade de retomada do bem no âmbito extrajudicial, com os cartórios, a hipoteca foi praticamente esquecida. Só que agora ela ressurge. Já que o mesmo procedimento, de retomada extrajudicial aplicada à alienação fiduciária, aplica também. Agora vai ser aplicada à hipoteca. Tá? Então a hipoteca ela tem expansão. Ela não se limita só a operações, entidades do sistema financeiro imobiliário, seja na extensão, seja na subhipoteca, ela dá uma liberdade maior, tá, para a contratação. Então ela volta aí com uma força interessante. O corretor não é obrigado a entender muito de lei tão profundamente como um advogado, mas ele deve ter uma boa assessoria jurídica na hora de elaborar um contrato, de fazer uma análise até de uma certidão de ônus de um imóvel. Lá pode ter um detalhe lá no meio que você não percebeu, uma cláusula de inalienabilidade, de comunicabilidade, alguma coisa assim que está lá escondidinho e ele não percebe isso. Até na hora de dar uma garantia de um bem a um banco, lá tem uma cláusula de inalienabilidade, não pode ser aqui. Às vezes passa por cima disso e perde um negócio e coloca a pessoa em situação complicada. Acha igual, é perfeito você falar isso. Aí eu digo, vou até olhar para a Câmara que os cartórios, os 16 tabeliões de notas no Distrito Federal, e não só no Distrito Federal, em todo o Brasil, estão de portas abertas, tá? Para receber os corretores e corretoras. E aí, geralmente, eu atendo o corretor ele fala, poxa, Geraldo, não sei se vai dar escritura. Não interessa, né? Nem sempre vai dar um negócio jurídico, ou vai ser feito por escritura pública. Mas os tabelionatos de notas estão aí, os tabeliães, para justamente também ajudar a esclarecer essas dúvidas, né? Já que nós realmente temos por obrigação legal conhecer todas as leis, normas, provimentos. Né? Esse dia nós fizemos quase uma brincadeira. Assim, é possível passar uma escritura sem a presença do vendedor? De 199 disseram que não. Né? Falou, realmente
vocês estão 99, estão enganados. É possível, realmente. E não é tão complicado como parece. Agora, tem que saber se você montou bem esse contrato. Se existe essa cláusula, se você tem os recibos, se o contrato foi cumprido pelo credor, se falta apenas isso, se a última parcela pode ser depositada em juízo, deixada com o próprio cartório, agora existe uma legislação para isso, né? O cartório agora passa a ser um fator de segurança, né? Com essa alteração da lei, né? Da lei também. Se a pessoa que está comprando o vendedor, você tem dúvidas de que esse dinheiro chegará na mão do vendedor, esse dinheiro pode ter uma paradinha no cartório até que se defina toda a situação e depois ele faz a transferência, não é isso? Mas poucas pessoas sabem disso, hein? Pouquíssimas, acho, porque foi uma inovação agora também da lei, né? 14.711, que aí ela já alterou outra lei, a 8935 de 94, que é a lei que rege os tabeliões de notas e os registradores, né? Nessa lei tem a competência tabeliões de notas, lá lavrar escrituras, testamentos, autenticar fatos, enfim, reconhecer firmas, né? Lavrar procurações públicas, e ela aumentou esse arcabouço. Ou seja, falou, olha, tabelião, agora você pode certificar o adimplemento ou inadimplemento de negócios jurídicos diversos. E você também pode figurar como escrow account, que é justamente receber valores e pagar na determinação de cumprimento de contrato. Ou seja, o contrato foi cumprido até aqui, libera tal valor. O contrato foi cumprido 100%. Essa conta separada, né, com responsabilidade desse tabelião de notas, né, que é livre escolha do tabelião de notas, da confiança dessas partes, ele vai gerenciar esse dinheiro. Só tem um detalhezinho. O Colégio Notarial do Brasil, seção federal, tá, ele tem que firmar um convênio com a instituição financeira. A partir do momento que firmar esse convênio, os tabeliões vão poder utilizar dessa ferramenta que está lá prevista na lei, viu, Ângelo? Agora, só para eu ainda não vi essa operação funcionar, só soube dela, mas não tive conhecimento. Mas será uma conta temporária, alguma coisa judicial, ou será aberto um depósito especificamente para receber? Porque é uma retenção intermediária, né? Não deixa de ser, né? Então você passa a ser um intermediário dessa transferência de numerados, de valores entre um credor e o devedor, não é isso? Perfeito. Para que essa operação tenha segurança jurídica. Existe caso, não, pode cancelar um PIX, pode cancelar uma transferência, você lê a escritura, o dinheiro foi devolvido da minha conta. Então, a gente, às vezes, acontece essas situações que a gente tem que aprender a controlar. Então, olha, não há necessidade de o dinheiro vai ficar em posse do cartório, ele vai ser o depositário fiel desse valor, e assim que a escritura estiver definida, ele transfere para sua conta. Então, não tem juízo. E essa conta ela não é do tabelião, né? É uma conta específica só para a realização temporária, que é aberta como uma conta judicial, né? Aberta temporária só para suprir esse vácuo no mercado, né? Acho que gera insegurança, tanto para o comprador como para o vendedor, na hora de firmar, né, o negócio jurídico. Já o seu presidente hoje do Colégio Notarial do Brasil, seção Brasília. Então isso incorpora os cartórios de notas, não é isso? A gente tem a Noreg que incorpora os cartórios de registro de imóveis, onde você é o tabelião de um dos cartórios registradores de Brasília, não é isso? Como é que está funcionando o e-notariado nesses cartórios de títulos e documentos? Já está mais popular, as pessoas estão utilizando essas escriturações à distância, reconhecimento de firma, como é que está funcionando no mercado? Fui recentemente eleito, e agradeço teu convite, né, para vir aqui novamente, eleito presidente do Colégio Notário do Brasil, seção Distrito Federal. Isso. É uma honra representar os tabeliões de notas aqui do Distrito Federal. Temos a representação pela Noreg, também nosso presidente aqui, doutor Alan Guerra, do Distrito Federal. Muito amigo nosso aqui. Nosso presidente também, que é meu presidente aqui no Distrito Federal, né? Mas o e-notariado foi uma revolução. Eu digo que ele entrou em vigor no dia 26 de abril do ano de 2020. Nós estávamos no auge da pandemia, né? Então, havia um medo, lógico, de risco de vida de todos, economia com risco muito grande, as transações não poderiam parar, né? Nós, cartórios, qualquer especialidade, nós não fechamos a porta nenhum dia durante a pandemia, é bom dizer isso, e implementamos pelo Colégio Notarial do Brasil o sistema do e-notariado, que está sendo amplamente utilizado, justamente que você não precisa ir até o cartório, né? Para nada. Para nada. Para autenticar um documento, hoje 100% dos serviços são feitos de modo online. E é importante dizer, todos os tabeliões de notas do Brasil, eles certificam gratuitamente, né, pelo sistema do e-notariado. O custo é apenas hoje do reconhecimento de um documento, é o custo normal. O reconhecimento de firma, a tabela que tem no cartório, a escritura, o preço, o valor é o mesmo, não altera em nada. Sem custo. E para você registrar a sua assinatura pelo e-notariado, é custo zero. É importante as pessoas entenderem. Há casos, por exemplo, de se você fazer uma escritura pública de compra e venda,
de um comprador estar na China e o outro nos Estados Unidos, os processos funcionam normalmente, não há necessidade de ir ao cartório. Basta que você tenha. Fora do Brasil também, existe algum embaixada, algum consulado que consiga fazer esse registro ou não? Não sei. Não, acho que o que a gente faz? A gente pode certificar à distância. Tem regras de competência, né? Tá. Só pode utilizar aquele tabelião de notas do local do imóvel ou do domicílio do comprador. Tá? Então, vamos imaginar um imóvel no DF. Ok. Imóvel no DF, comprador na China e vendedor nos Estados Unidos. Okay. Não tem problema. Você pode fazer escritura em qualquer tabelião de notas aqui do Distrito Federal sem problema nenhum. Certificando a distância, eles vão assinar lá do país deles. Ok. E não só assinar, acho que o pessoal fica na dúvida, né? Poxa, vai assinar e vai vender meu imóvel? Se roubar meu token? Não funciona, né? Assim, após a assinatura, por meio do certificado digital, né? Padrão A1, A3, ou por meio do e-notariado, né? Que é uma assinatura avançada. Nós temos 3 tipos de assinaturas, simples, avançada, qualificada no Brasil. Há uma videoconferência notarial, tá? Ou seja, o escrevente ou tabelião vai abrir uma videoconferência e vai conversar com aquele comprador. Isso é registrado, é gravado, inclusive. No blockchain. Pois é. Isso é interessante. Hoje os tabeliões nós não divulgamos, não há uma divulgação muito grande, mas hoje os tabeliões de notas, a gente utiliza a plataforma blockchain, pelo Northchain, né? Que é o blockchain dos tabeliões. Então essa informação vai ser eternamente salva daquela pessoa dizendo que comprou, vendeu. Acha? Imagina, é muito melhor do que ir pessoalmente no cartório. E o custo despenca, né? Sim, imagina, sem dúvida. Só o estacionamento de distância, ou você vir de outro país para cá, para assinar uma escritura pública, né? E a segurança, acha? Assim. A pessoa chega no balcão, você tem que ver o documento e reconhecer ali na hora. O vídeo vai ficar eternamente gravado, aquela pessoa. Então, eu só vou abrir um parênteses aqui, mandar mensagem para o Alan Guerra, porque ele foi o primeiro a inaugurar aqui a TV Cresce. Maravilha. Né? Foi uma pessoa muito bem-vinda. E nós tratamos justamente do e-notariado com ele. Foi a entrevista número 1 da TV Cresce. E até refaço o convite para que ele volte aqui. Com certeza nós temos outros assuntos a serem tratados. Esse mercado é muito dinâmico. As informações chegam a cada momento e a gente tem que estar atualizado em relação a isso. Tanto para a nossa segurança própria, para com os nossos clientes e os negócios que a gente faz de intermediação. Isso aí não tem como deixar de lado. Eu vou te dizer, desculpe te interromper, não, pois não. Que, olha, as inovações normativas, sejam por leis, decisões judiciais, provimentos e resoluções, seja do Tribunal de Justiça ou do Conselho Nacional de Justiça, são praticamente semanais, se não diárias. Ou seja, a atualização do corretor e das corretoras realmente é muito importante e tem que estar sempre ativo. E esse é um canal maravilhoso, né? De conhecimento e de divulgação da informação. Ótimo. Ô, Geraldo, quero te agradecer, então, mais uma vez, pela sua presença. Realmente, eu sei que a gente tem conversa aqui para muito tempo, sei que seu tempo também está curto aí, mas agradecer muito pela sua presença e já te refazer um novo convite. As nossas portas estão abertas para qualquer novidade que você tem em relação a isso. Sei que você é uma pessoa extremamente antenada. Muito obrigado pela sua presença, viu? Gostaria de colocar à sua disposição para qualquer outra informação que você queira acrescentar. Eu acho que primeiro agradecê-lo, tá? Pessoalmente, pela sua educação, pela condução do programa, né? E pela realização desse programa tão importante que leva informações, como você disse, aos 4 cantos do mundo, né? Com certeza. Temos ouvintes, pessoas nos vendo aí nos 4 cantos do mundo. E acho que o último recado, eu dou para o cidadão, para os corretores e corretoras, dizendo que os tabeliões de notas do Distrito Federal, de todo o Brasil, tá? Estão de portas abertas para atendê-los, não somente naqueles casos que eventualmente haja uma escrituração, mas eventualmente uma dúvida, o imóvel irregular, se tem PTU, se não tem PTU, se vai fazer uma ata de justificação, se há alguma saída, né, para o financiamento, qual lei vai utilizar, tá joia? E realmente essa mensagem final, e sucesso e boa sorte a todos. Você tem lá no cartório algum canal de comunicação que você queira divulgar para as pessoas ligarem, tiverem alguma informação? Se vocês quiserem, será um prazer divulgar para você, ou um site, um telefone. Maravilha. Eu tive uma ideia, na verdade, alguns anos atrás, de criar o Balcão do Corretor. Então você clica lá, www.balcãodocorretor.com.br. É um canal exclusivo para atender corretores e corretoras. Você vai digitar o número do Cresce lá, bem simples. E no momento que você requerer entrada no sistema, um escrevente, ou eu mesmo, a depender do caso, vai atender online. Aquele corretor vai abrir um vídeo, uma videochamada, e nós vamos atender esse corretor, essa corretora, imediatamente, de forma online. Não precisa se dirigir ao cartório. Ótimo, tá joia? Fantástico.
Tem algum balcão físico lá também para os corretores? E não? Temos também um balcão físico. Estamos lá com um cafezinho, acho. Todos os dias esperando. Porque às vezes o corretor reclama de, tá demorando o atendimento, ele não sabe que no cartório tem um balcão para ele específico. Sem dúvida. Mas lá tem um canal de comunicação para um tira dúvidas e essa assessoria toda, custo zero, e o objetivo é sempre esse: trazer segurança nas transações imobiliárias, fazer com que o registro seja perfeito e não tenhamos nenhum problema. Muito obrigado, e eu quero agradecer a todos que de alguma forma estão conosco até agora. Espero que tenham gostado das informações que aqui nós passamos. E não deixe de curtir as nossas páginas sociais, deixar lá seu like e deixe as suas perguntas também, nós teremos o maior prazer em atendê-los na medida do possível. Muito obrigado a todos. Obrigado, Geraldo, pela sua pergunta.